A DLC do Miquelão da Massa já tem data marcada e a From liberou junto com ela o primeiro trailer dessa belezura. E como de praxe, ela vai estar lotada de conteúdo. Duvida? Pra quem não sabe, ela foi classificada como uma DLC grande, que é como a From define os conteúdos maiores, tipo a DLC do Artorias ou então a Ringed City. Mas claro, se você curte as histórias que a gente conta aqui no canal e quer ficar por dentro de como essa DLC vai expandir elas, já se aproxima aí, pois eu sou o Rino e veja agora tudo que esse trailer nos trouxe. Ah, não esquece do like e de seguir o canal, e confere também nossos vídeos explicando a lore do joguinho. Feito isso, bora lá! Bem, a gente já inicia com a forma de acesso a esse conteúdo. Já foi revelado que vai ser pela mãozinha ressecada lá do Miquela na sala da batalha com o Mog. Aliás, se você já quer chegando, adianta a quest do Mog, deixa essa sala já livre. Ou não, caso você queira fazer uma imersão total, vai que tem alguma ceninha extra, né? Mas só pra te inteirar sobre o que aconteceu ali, Miquela tava tirando um cochilo lá na árvore sacra, lá onde a gente é macetado pela Malenia. Ele tava no meio de um processo de assimilação. Ele tava dando o sangue dele pra árvore com a finalidade de tornar ela a nova Térvore do mundo. O Mog aproveitou esse momento de fragilidade e roubou seu corpo, levando ele lá pro Palácio de Sangue, com a finalidade de tornar ele seu consorte. Nesse plano aí, o Mog seria o Elden Lord, o Miquela o Império, e o deus que eles trariam seria a Mãe Sem Forma. Aliás, falando nela, essa DLC definitivamente vai trabalhar melhor a deusa do sangue. Pode ver, seja pelo local de entrada, que é basicamente o templo dedicado a ela, mas também há vários indícios, como os chifres dos agouros e as magias de sangue. Para quem não conhece a Mãe Sem Forma, ela é uma deusa que o Mog acabou conhecendo nas profundezas da Cidade Real. Ao chegar perto desse local, o seu sangue começou a ferver, e ele foi agraciado com as magias de sangue, se tornando um grande seguidor dela, o que nos leva ao grande chefe dessa DLC. Tem uma grande chance do Messmer ser o filho da Marika e do Radagon, tanto pelo seu nome, começando com M. Todos os filhos deles têm essa característica, né? Ou começa com R ou começa com M, mas também pelo aspecto mais popular e compartilhado por todos os irmãos, que é o cabelo vermelho. Mas qual a relação com a Mãe Sem Forma? Se lembra que cada um dos filhos dessa união tem uma maldição relacionada com o deus exterior? A Malenia com aquela deusa da podridão, Miquela tem a juventude eterna, e talvez o Messmer tenha uma ligação com a deusa do sangue. Pode parecer, mas não estamos mais nas Terras Intermédias, mas sim nas Terras das Sombras. Mesmo tendo uma Térvore podrona lá no meio, esse lugar não é a nossa antiga área. Na verdade, tá bem diferente, parecendo até um mundo invertido. O céu tem esse véu ao invés das folhas, e foi apresentado uma quantidade enorme de localidades. Tem área de pântano, planícies, cavernas, que aliás lembram muito as Cidades Eternas. Pra ser bem sincero, os bosses também têm algumas peculiaridades, parecem uma versão oposta dos bosses que a gente enfrenta. Outra coisa que me deixou mais empolgado assistindo o trailer é a presença de muitos elementos que a gente já conhece. E isso é muito bom, já que tem uma grande chance deles complementarem a história já existente, já que é bem comum Miyazaki deixar várias histórias com lacunas. Elden mesmo tá cheio de pontas soltas, mesmo tendo o Martin, um escritor bem detalhista, envolvido. Pode prestar atenção, tem uma capa que lembra os Deathbirds, vários mobs têm chifres de agouro, aliás, até os bosses estão cheios de chifre. Talvez agora sim a gente vai conhecer a fundo o que é essa maldição dos agouros. E pra quem não sabe, os agouros, esses mobs cheios de chifre, têm uma involução sanguínea. Eles têm aspectos de seres ancestrais, lá da era da Crucible ou do Crisol, que foi a origem do mundo de Elden. Se você não sabe muita coisa sobre Miquela, recomendo dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Ele ficou muito bom e conta sobre a árvore que o Miquela estava alimentando. Mas em resumo, o plano do rapaz era refazer o que a Ordem fez, mas de uma forma mais justa, quase uma utopia. Para isso ele estabeleceu uma base afastada e começou a regar uma mudinha de Térvore com seu próprio sangue, na esperança de criar uma nova árvore do mundo. Mas as coisas não deram muito certo, mas ao que deu para entender, essa DLC se passa em um outro lugar, para onde o Miquela, no caso a sua forma astral, tipo aquela da Honey, foi tentar construir esse novo reino. E vai por mim, no fim do trailer, que provavelmente é o fim, ou até o começo da DLC, aquela Térvore podre ganha um aspecto da árvore sacra. Sem falar que tem uma coisa chamada de Anel de Miquela, que é esse símbolo aí, e isso aí também pode ser algum NPC ou algum cavaleiro de Miquela. Mas aí, o que achou das nossas teorias e constatações? Tentei trazer, além dos fatos, algumas curiosidades e conexões com o game base. Aliás, eu tô muito empolgado para essa DLC, justamente para trazer alguns vídeos contando as conexões das histórias do jogo base com a DLC.
Bem, espero que tenha gostado, não esquece de seguir o canal e compartilhar com o seu amigo. A gente tá com uma meta de alcançar os primeiros 1000 inscritos aqui do canal ainda esse ano, então dá aquela moralzinha. Também confere nossos outros vídeos, tem bastante conteúdo aqui no canal falando de Elden, além de outros jogos. Tem Atomic Heart, Jedi Fallen Order, vai por mim, tem bastante coisa, você vai curtir. Então era isso, obrigado por assistir, valeu, falou, fui!